Muito bem, pessoal, começando mais um vídeo aqui em Torino, sejam todos muito bem-vindos. Estamos partindo para Superga, nessa colina que fica exatamente em Torino. Dia maravilhoso aqui em um pré-inverno, enquanto estamos filmando esse vídeo. Aproveita já para deixar o like, o comentário, dar o seu hype, que vai ser um passeio muito interessante aqui, que eu vou fazer com a minha mãe e com a Elisa. Estamos aqui na cremalheira que liga a parte mais plana aqui à colina. A subida pela cremalheira é super interessante, um artefato histórico que foi feito também para uma coisa que marcou a cidade de Torino, né, Elisa? Uma das coisas que marcaram lá no final do século XIX. Nós já mostramos aqui para vocês lá no Parco San Valentino, né, aquele borgo medieval lindíssimo que também é um resquício dessa grande exposição. Vocês sabem que em Paris também a Torre Eiffel é um artefato que ficou para a história, para séculos depois, e tantos outros pontos. Mas aqui em Torino, a cremalheira ajuda a todos os visitantes. Além dela, você pode subir aqui de carro ou também usando um ônibus convencional, um ônibus urbano, pagando uma tarifa mais baixa. É o transporte público, né? Então é uma tarifa realmente muito adequada e também tem a vantagem que o ônibus deixa aqui nesse patamar. Então, para quem tem alguma dificuldade de locomoção, porque tem uma subidinha aqui depois. O sistema de cremalheira é muito legal porque é muito simples e muito eficaz. Além daqueles trilhos que todo mundo sabe de trem, né? Aqueles lisinhos laterais, tem um trilho no meio todo dentado. E aí tem uma engrenagem no meio do trenzinho que vai pegando ali naqueles dentes. O que acontece com isso? Dá força na subida e dá segurança na descida por causa do mesmo sistema. Então é fantástico esse sistema de cremalheira, porque para os motores da época ele solucionou um problema e solucionou de forma tão eficaz que a gente usa até hoje. É diferente porque já cria uma expectativa do que vem por aí, porque aqui é um marco, né, de Torino, é um local que sempre foi muito importante para observação aqui de toda essa área, inclusive questões militares e tal. E depois teve o desejo de se construir a basílica. Pois é, aqui nós estamos com uma diferença em relação ao centro de Torino de aproximadamente 400 metros, né, de altitude. Então a vista é fenomenal. Não somos nós que estamos dizendo, mas todos os visitantes sempre falaram isso desde sempre. E como você comentou, essa belíssima basílica que hoje eu acho que ela ainda está muito mais bela com esse dia lindo de sol e gelado, uma obra feita pelo Duque de Savoia. Porque ele venceu uma batalha no início dos anos 1700 e quis, como retribuição, construir um verdadeiro templo aqui em cima. É interessante que o arquiteto que construiu essa basílica, ele fez dezenas de obras, não só aqui pela Itália, mas por toda a Europa. Uma obra muito significativa fora aqui da Itália é o Palácio Real lá de Madrid. Ele não concluiu a obra porque ele faleceu. Além disso, tem outras obras importantes aqui. Nossa, tantas outras. Eu vou citar aqui a cúpula da Basílica de Sant'Andrea, em Mantova, que é espetacular. Aliás, eu já fui até lá em cima, fiz uma visita e recomendo. Os edifícios da realeza, porque ele era um arquiteto da realeza Savoia. E as suas obras ficaram para a eternidade e, como você disse, ele morreu em Madrid, a sua vontade não foi feita, né, porque ele não foi sepultado aqui, mas aqui foi sepultado o Duque de Savoia. E entrando na Basílica, pessoal, aqui é um verdadeiro capolavoro do barroco, eu diria.
Todos os altares em mármore de Carrara são belíssimos. Eles trazem uma tridimensionalidade fantástica. Nós conseguimos praticamente tocar com os olhos, né, por conta de toda a beleza, em cada personagem, em cada cena. Tudo obra, tudo ideia desse arquiteto tão fenomenal. É possível também subir ali mais próximo da cúpula, a pagamento, mas a visita à Basílica é totalmente gratuita. Tem também uma capela ali muito importante aqui, né, que eles são muito devotos também. É interessante, né, porque essa ideia inicial de ser um local que foi idealizado, que foi colocado aqui como uma espécie de agradecimento, esse conceito ainda permanece. Não só nessa capela que você bem disse, eles deixam ali alguns pedaços de papel, né, uma caneta para quem quiser fazer ali o seu voto e deixar para a próxima missa, para que tenha realmente essa atenção. Mas em outras capelas também nós vemos votos muito antigos que foram, na época, até mesmo deixados nas paredes, e eles mantêm isso tudo. Eu achei bem significativo. É um artefato histórico. Hoje seria um ato de vandalismo, né, que as pessoas escreveram nas paredes lá. Mas isso era normal, tem uma certa época que as pessoas faziam essas homenagens, né, esses agradecimentos. Fora a Basílica, que é magnífica, aqui é um ponto de observação da cidade de Torino como nenhum outro. Aliás, é um dos principais pontos aqui de toda a Europa. Se vê a cidade de Torino, se vê, obviamente, o Rio Po, toda a cadeia alpina aqui que divide a Itália com a França e também com a Suíça, é realmente magnífico. Enquanto estamos filmando aqui, estamos quase no inverno. E aí já se vê as montanhas todas nevadas, então é um espetáculo. Tem também, Elisa, muitas trilhas aqui, oportunidade também para quem quiser subir, né, aqui a pé e também para outras cidades, inclusive. É muito legal, gente. As possibilidades são infinitas. A natureza circunstante é muito potente. Torino já é conhecida por ter tantas áreas verdes, o que influencia para o bem da qualidade de vida aqui dos habitantes, mas nesse ponto específico, como você mencionou, tem essas trilhas de diversas tipologias. Nós vemos aqui também muitos ciclistas que se aventuram nessa grande subida, né, fazendo um mountain bike, né, algumas coisas mais específicas para quem realmente está preparado. Mas nós vimos algumas indicações ali que mostram que uma descida, por exemplo, até um certo ponto, demora mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Isso para descer ali de onde nós pegamos a cremalheira. Mas tem pontos que demoram mais de 7 horas para chegar, por exemplo, em Moncalieri, que temos vídeo aqui para vocês. E a estrutura aqui é muito boa, não é que vocês chegam aqui e não tem nada, né? Dá para você fazer um lanchinho aqui e tal. Nossa, um lanchinho delicioso. Nós acabamos de degustar ali deliciosos croissants, né, bem afrancesados, aqueles bem amanteigados. Tem uma estrutura bem adequada para o visitante. Tem ali uma pequena cafeteria, muito bem aquecida, um espaço totalmente dedicado, também com algumas publicações sobre o local e além também de todas as informações dentro da Basílica. Mas teve um fato que ocorreu em 1949 que marca muito esse ponto da cidade. Exatamente, quando o avião que transportava a equipe de futebol do Torino bateu aqui exatamente nessa colina. Então todos faleceram, a equipe, dirigentes, piloto e tal. Lembra muito o acidente do Chapecoense também, né? Mas estamos falando do ano de 1949, os equipamentos eram outros e tal, e não houve sobreviventes. Então isso aí marcou muito a cidade de Torino até os dias de hoje. Então eles colocam ali um santuário com o nome
de todas essas pessoas que infelizmente perderam suas vidas ali, e tem homenagens do mundo inteiro, torcedores de futebol, todo mundo presta ali, né, o seu respeito. E a partir disso também a Basílica, que já tinha uma questão muito importante com a fé, com a devoção, isso acabou aumentando ainda mais. E esse fato marca, né, a cidade de Torino. Essa equipe ainda existe, a equipe do Torino, mas ela não é tão forte, por exemplo, quanto a Juventus. Vale muito a pena, pessoal, principalmente em um dia belo. Nós viemos em transporte público a partir de Torino, tem que fazer alguma baldeação, mas super tranquilo. Praticamente o caminho todo nós viemos de tram e aqui pegamos a cremalheira. Então estrutura tem, as informações estão todas aqui, vale muito a pena a visita. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo e nos vemos nos próximos materiais aqui na cidade de Torino e também por toda a Itália. Muito obrigada a todos e grazie mille! Tchau, tchau, pessoal!